O primeiro passo é posicionar a lagosta de forma segura sobre uma superfície estável. Utilize uma faca afiada e grande para garantir um corte limpo e preciso ao longo do corpo da lagosta. Comece o corte pela cabeça da lagosta, aplicando pressão firme e controlada para dividir a carapaça. Continue o corte até a cauda, mantendo a faca alinhada para separar as duas metades da lagosta de maneira uniforme. A mistura de azeite extra virgem, alho picado e raspas de limão siciliano é preparada em uma tigela. O azeite extra virgem serve como base para a infusão de sabores. O alho picado adiciona um sabor pungente e aromático à mistura. As raspas de limão siciliano proporcionam um toque cítrico e refrescante. A aplicação uniforme de azeite na carne da lagosta realça o sabor e a textura durante o cozimento. O uso de um pincel garante que cada parte da lagosta seja revestida de forma homogênea, maximizando a absorção de sabor. O azeite protege a carne da lagosta do ressecamento, mantendo-a suculenta e apetitosa. A mistura de azeite pode ser enriquecida com ervas e especiarias, adicionando camadas de sabor à lagosta. O processo de temperar a lagosta envolve a aplicação de sal para realçar o sabor natural. A pimenta preta moída na hora adiciona um toque picante e aromático à lagosta. A quantidade de sal e pimenta deve ser ajustada de acordo com o paladar individual. O tempero adequado realça o sabor da lagosta sem sobrecarregá-lo. A moagem da pimenta preta, no momento do preparo, garante o frescor e a intensidade do sabor. O aquecimento adequado de uma grelha ou frigideira grelha é essencial para o sucesso ao grelhar lagosta. A temperatura média alta garante que a lagosta cozinhe uniformemente, mantendo sua suculência. O fogo médio-alto permite a caramelização da superfície da lagosta, adicionando sabor e textura. Uma grelha bem aquecida evita que a lagosta grude, facilitando o manuseio e a apresentação. O pré-aquecimento adequado da grelha contribui para um cozimento mais rápido e eficiente da lagosta. A colocação correta da lagosta no grelhador envolve posicionar as metades com a casca virada para baixo. Grelhar com a casca para baixo protege a carne da lagosta do calor direto, evitando que fique seca. Este método de grelhar garante que a carne da lagosta permaneça suculenta e saborosa. A casca, ao entrar em contato com a grelha, ajuda a selar os sabores naturais da lagosta. O processo de grelhar lagosta requer uma temperatura adequada para cozinhar uniformemente. A mudança de cor da casca da lagosta indica o cozimento da proteína. Grelhar a lagosta por 5 até 7 minutos garante que a carne fique cozida, mas ainda suculenta. O calor da grelha cozinha a lagosta de fora para dentro. A casca da lagosta protege a carne durante o processo de grelhar. A grelha deve estar limpa e bem lubrificada, para evitar que a lagosta grude. Grelhar lagosta envolve virá-la para cozinhar a carne por mais 3 até 5 minutos. O tempo de grelhar adicional garante que a carne da lagosta cozinhe uniformemente. A carne da lagosta deve atingir uma temperatura interna segura para consumo. Grelhar a lagosta realça seu sabor natural e textura. O calor intenso da grelha carameliza a superfície da lagosta. Virar a lagosta é crucial para evitar queimar a casca e cozinhar demais a carne. A opacidade da carne da lagosta indica que a proteína está coagulada e cozida. A carne da lagosta deve estar firme ao toque, mas não excessivamente dura, para evitar o cozimento excessivo. O cozimento excessivo resulta em carne seca e borrachuda, prejudicando a textura e o sabor da lagosta. A temperatura interna ideal da lagosta cozida deve atingir um determinado patamar para garantir a segurança alimentar. A cor da casca da lagosta não é um indicador confiável do cozimento interno da carne. O tempo de cozimento varia de acordo com o tamanho da lagosta, exigindo monitoramento constante. A combinação de salsa, cebolinho, coentros e manjericão frescos picados é essencial para o molho de ervas finas. A salsa adiciona um sabor fresco e herbáceo ao molho. O cebolinho oferece um toque suave de alho e cebola.
Os coentros contribuem com um aroma cítrico e refrescante. O manjericão complementa com um sabor doce e ligeiramente picante. A proporção correta de cada erva garante o equilíbrio de sabores no molho. A preparação do molho de ervas finas envolve a combinação de azeite extra virgem, sumo de limão, alho picado e mostarda Dijon. O azeite extra virgem contribui com uma textura rica e um sabor frutado ao molho. O sumo de limão adiciona acidez e frescor, equilibrando os sabores do molho. O alho picado e a mostarda Dijon conferem um toque picante e complexidade ao molho de ervas finas. O primeiro passo é reunir todos os ingredientes frescos para o molho de ervas finas. As ervas finas devem ser picadas finamente para liberar seus aromas. Em seguida, as ervas picadas são adicionadas a uma tigela com azeite de oliva. O suco de limão fresco é adicionado para dar um toque de acidez ao molho. Sal e pimenta são adicionados para realçar os sabores do molho. Finalmente, todos os ingredientes são misturados até obter uma consistência homogênea. O tempero do molho de ervas finas envolve a adição de sal e pimenta a gosto. Ajustar os sabores é essencial para equilibrar a acidez e a doçura do molho. A degustação contínua permite identificar e corrigir desequilíbrios no sabor. O sal realça os sabores naturais das ervas finas, enquanto a pimenta adiciona um toque picante. A proporção correta de sal e pimenta é crucial para um molho harmonioso. O objetivo é criar um molho que complemente, e não domine, o sabor do prato principal. O corte uniforme dos legumes da estação é fundamental para um cozimento homogêneo. Legumes frescos da estação, como espargos, courgette, pimentos e brócolos, são ideais para saltear. A técnica de saltear realça o sabor e a textura dos legumes, mantendo os seus nutrientes. O processo de saltear envolve cozinhar os legumes rapidamente em fogo alto, com pouco óleo. O aquecimento do azeite em fogo médio-alto é o primeiro passo para saltear legumes. A temperatura ideal do azeite garante um cozimento uniforme e realça o sabor dos legumes. Utilizar uma frigideira grande permite que os legumes cozinhem sem amontoamento, mantendo a textura crocante. O fogo médio-alto é essencial para evitar que os legumes cozinhem no próprio vapor, mantendo-os crocantes. O alho fatiado é adicionado à frigideira quente. O alho é cozido por 30 segundos para liberar seu aroma. O alho cozido libera um aroma perfumado. O calor da frigideira ajuda a caramelizar o alho. O alho perfumado realça o sabor dos legumes. O processo de saltear realça o sabor e a textura dos legumes. A adição dos legumes à frigideira quente inicia o processo de saltear. Saltear os legumes envolve cozinhar em fogo alto, mexendo frequentemente. O processo de saltear deve durar entre 5 a 8 minutos para obter a textura ideal. Legumes salteados devem ficar tenros, mas ainda crocantes. O calor elevado carameliza ligeiramente os legumes, realçando seu sabor. A técnica de saltear preserva os nutrientes e a textura dos legumes. O sal realça os sabores naturais dos legumes durante o processo de saltear. A pimenta adiciona uma camada de complexidade e um toque picante aos legumes salteados. Folhas de tomilho fresco, opcionalmente, infundem um aroma herbal e um sabor delicado aos legumes. O tempero adequado equilibra e intensifica o perfil de sabor dos legumes salteados. A apresentação visual destaca a disposição das metades de lagosta grelhada. O prato de servir realça a estética culinária da lagosta grelhada. A grelha confere um sabor defumado e uma textura apetitosa à lagosta. A disposição cuidadosa das metades de lagosta visa otimizar a experiência gastronômica. A lagosta grelhada é um prato sofisticado, ideal para ocasiões especiais. O prato de servir complementa a apresentação da lagosta grelhada. A aplicação generosa de molho de ervas finas realça o sabor da lagosta.
O molho de ervas finas complementa a textura delicada da carne da lagosta. A combinação de ervas finas e lagosta cria uma experiência gastronômica requintada. O processo de regar a lagosta garante que cada pedaço seja infundido com o sabor do molho. A escolha das ervas finas é essencial para equilibrar o sabor rico da lagosta. O molho de ervas finas adiciona um toque de frescor e sofisticação ao prato. A apresentação culinária destaca a combinação de legumes da estação salteados e lagosta. Os legumes da estação são preparados para realçar seus sabores e cores naturais. A lagosta é cozida para manter sua suculência e sabor delicado. A disposição dos legumes e da lagosta cria um contraste visual atraente. O azeite de oliva extra virgem é utilizado para realçar os sabores dos ingredientes. A apresentação final visa equilibrar sabor, cor e textura para uma experiência gastronômica completa. A técnica correta para cortar uma lagosta ao meio envolve precisão e segurança. O primeiro passo é posicionar a faca no centro da cabeça da lagosta. Com um movimento firme, a faca é pressionada para baixo, dividindo a lagosta ao meio. É importante manter os dedos afastados da lâmina para evitar acidentes. A técnica garante um corte limpo e preserva a apresentação da lagosta. Este método eficaz facilita o preparo e o cozimento uniforme da lagosta. A frescura dos ingredientes é essencial para um molho de ervas finas de alta qualidade. O aroma das ervas finas contribui significativamente para o sabor e a experiência gastronômica. A seleção cuidadosa das ervas garante um equilíbrio de sabores no molho. O molho de ervas finas realça o sabor natural dos alimentos. A combinação de ervas frescas cria uma sinfonia de sabores no paladar. A apresentação de uma variedade de legumes frescos da estação. Legumes como tomates, abobrinhas, pimentões e berinjelas exibem suas cores vibrantes. A diversidade de texturas, desde a pele lisa até a superfície rugosa, é evidente. A frescura dos legumes é enfatizada pela sua aparência viçosa e cores intensas. A apresentação dos legumes estimula a apreciação da culinária sazonal e saudável. A lagosta é colocada na grelha quente, pronta para cozinhar. As marcas da grelha começam a aparecer na casca da lagosta, indicando o cozimento. O calor da grelha cozinha a carne da lagosta, alterando sua cor e textura. O processo de grelhar confere um sabor defumado e caramelizado à lagosta. A lagosta grelhada apresenta uma combinação de texturas, crocante por fora e macia por dentro. A grelha realça o sabor natural da lagosta, criando um prato delicioso e sofisticado. A preparação de um molho envolve a mistura cuidadosa de diversos ingredientes. A emulsificação é um processo-chave na criação de molhos homogêneos e estáveis. A consistência do molho é influenciada pela proporção e tipo de ingredientes utilizados. A adição gradual de óleo é fundamental para uma emulsificação bem-sucedida. A textura final do molho pode variar de lisa e aveludada a rústica e granulada. O uso de um batedor ou liquidificador auxilia na obtenção de uma emulsão uniforme. O processo de saltear legumes envolve cozinhar rapidamente em fogo alto com um pouco de gordura. A caramelização ocorre quando os açúcares naturais dos legumes são aquecidos, resultando em sabor e cor intensificados. Saltear preserva a textura crocante e os nutrientes dos legumes, ao contrário de métodos de cozimento mais longos. A alta temperatura e a movimentação constante evitam que os legumes cozinhem demais e fiquem encharcados. O uso de uma frigideira adequada e a quantidade certa de óleo são cruciais para um resultado perfeito. Legumes salteados podem ser usados em diversas preparações, desde acompanhamentos até pratos principais. A apresentação final do prato destaca a combinação harmoniosa de cores vibrantes. A textura dos ingredientes contribui para uma experiência gastronômica rica e diversificada. O aroma do prato complementa a apresentação visual, criando uma experiência sensorial completa. A disposição dos elementos no prato visa equilibrar estética e funcionalidade.
O prato finalizado representa a culminação de técnicas culinárias e ingredientes de alta qualidade. A lagosta grelhada exibe uma carne suculenta e um tempero apetitoso. O calor da grelha realça os sabores naturais da lagosta. O tempero adiciona uma camada extra de sabor e aroma à lagosta. A textura da carne da lagosta é macia e tenra. O processo de grelhar preserva a umidade e o sabor da lagosta. O molho de ervas finas destaca a frescura e a intensidade dos sabores. A combinação de ervas finas oferece um aroma delicado e um paladar requintado. O molho de ervas finas é um acompanhamento versátil para diversos pratos. A preparação cuidadosa garante a preservação dos sabores e aromas das ervas. A qualidade dos ingredientes é essencial para um molho de ervas finas excepcional. O close-up revela a textura crocante e o ponto de cozimento ideal dos legumes salteados. A técnica de saltear preserva a cor vibrante e os nutrientes essenciais dos legumes. O calor intenso e rápido garante que os legumes permaneçam crocantes e saborosos. A combinação de diferentes legumes oferece uma variedade de texturas e sabores. A quantidade correta de azeite é crucial para o sucesso de uma receita. O azeite deve ser adicionado em diferentes etapas do preparo, conforme a receita. Adicionar azeite no início ajuda a refogar os ingredientes, liberando seus sabores. Durante o cozimento, o azeite ajuda a manter a umidade e a cozinhar os alimentos uniformemente. Finalizar com azeite adiciona brilho, aroma e um toque final de sabor ao prato. A quantidade e o momento certo de adicionar azeite são essenciais para o resultado final da receita. O sal realça os sabores naturais dos alimentos, enquanto a pimenta adiciona profundidade e calor. A quantidade correta de sal e pimenta é essencial para equilibrar o sabor de um prato. Temperar com sal e pimenta realça os sabores inerentes dos ingredientes, criando uma experiência gustativa mais rica. O equilíbrio entre sal e pimenta é fundamental para uma culinária saborosa e bem executada. A técnica correta de picar ervas frescas preserva seu aroma e sabor. O uso de uma faca afiada é essencial para evitar o amassamento das ervas. A técnica ideal envolve rolar as ervas e cortá-las em movimentos suaves. Picar as ervas muito finamente pode resultar na perda de óleos essenciais. Ervas frescas picadas devem ser adicionadas no final do cozimento para maximizar seu sabor. O tamanho ideal dos pedaços de erva picada varia de acordo com a receita. A raspagem da casca do limão libera óleos essenciais que intensificam o sabor. A parte branca da casca do limão, conhecida como albedo, possui um sabor amargo. Raspar apenas a parte amarela da casca evita o amargor indesejado. A técnica correta maximiza a extração de sabor cítrico, preservando o equilíbrio gustativo. Utilize um raspador fino para controlar a profundidade e evitar a parte branca. A técnica correta de picar alho libera ao máximo seus aromas e sabores. O corte preciso do alho evita a liberação excessiva de suco, mantendo seu sabor intenso. A utilização de uma faca afiada é essencial para picar o alho de forma eficiente e segura. Picar o alho finamente permite que ele se misture uniformemente aos ingredientes, potencializando o sabor do prato. O alho picado libera compostos sulfurosos que contribuem para seu aroma característico e benefícios à saúde. Diferentes técnicas de corte, como amassar ou espremer, alteram a intensidade e o perfil de sabor do alho. A adição de mostarda Dijon a um molho realça e intensifica os sabores existentes. A mostarda Dijon atua como um intensificador de sabor, complementando outros ingredientes no molho. A mostarda Dijon adiciona uma nota picante e complexa, equilibrando a doçura e a acidez no molho. A emulsificação da mostarda Dijon contribui para a textura suave e homogênea do molho. A qualidade da mostarda Dijon influencia diretamente o resultado final do sabor do molho.
A adição de tomilho fresco aos legumes realça e complementa os seus sabores naturais. O tomilho fresco adiciona uma dimensão aromática e um sabor subtil aos pratos de legumes. A combinação de tomilho fresco e legumes cria uma sinergia de sabores que enriquece a experiência gastronômica. O tomilho fresco é uma erva versátil que pode ser utilizada para realçar o sabor de uma variedade de legumes. A utilização de tomilho fresco em pratos de legumes promove uma alimentação saudável e saborosa. O processo de pincelar a lagosta com azeite garante que a carne permaneça suculenta durante o cozimento. A mistura de azeite é essencial para manter a umidade e o sabor da lagosta. A aplicação cuidadosa do azeite contribui para uma textura macia e um sabor rico. O azeite cria uma barreira protetora que impede a perda de líquidos durante o cozimento. Pincelar a lagosta com azeite é um passo crucial para um resultado final delicioso e bem preparado. A utilização de azeite de alta qualidade realça o sabor natural da lagosta. Saltear legumes envolve cozinhar rapidamente em fogo alto com uma pequena quantidade de gordura. O calor elevado é essencial para selar os legumes, mantendo sua crocância e nutrientes. Mexer constantemente os legumes garante um cozimento uniforme, evitando que queimem. A técnica correta de saltear preserva a textura e o sabor dos legumes. A mistura do molho envolve a combinação de ingredientes para criar uma emulsão homogênea. A emulsão perfeita ocorre quando gotículas de um líquido são dispersas uniformemente em outro líquido. A adição gradual de óleo e a agitação constante são cruciais para estabilizar a emulsão. A lecitina, presente na gema do ovo, atua como um emulsificante, facilitando a mistura de água e óleo. A montagem do prato envolve a disposição estratégica dos ingredientes para criar uma apresentação visualmente atraente. O uso de cores contrastantes e texturas variadas pode realçar o apelo visual do prato. A altura e a profundidade dos elementos contribuem para uma apresentação tridimensional e interessante. A organização dos ingredientes deve equilibrar estética e funcionalidade, facilitando o consumo. Vinhos brancos frescos e frutados, como Alvarinho ou Sauvignon Blanc, são ideais para a harmonização. A acidez e os aromas cítricos desses vinhos complementam pratos leves e frescos. Alvarinho, com suas notas minerais, harmoniza bem com frutos do mar e peixes grelhados. Sauvignon Blanc, com seu caráter herbáceo, combina com saladas verdes e queijos de cabra. A temperatura ideal de serviço desses vinhos é entre 8 graus Celsius e 12 graus Celsius para realçar seus aromas e sabores. O ato de servir vinho em uma taça permite a apreciação visual de sua cor e transparência. A cor do vinho pode variar de tons claros a escuros, dependendo do tipo de uva e do processo de envelhecimento. A transparência do vinho indica sua pureza e a ausência de sedimentos. A análise visual do vinho é uma etapa importante na degustação, antecedendo o olfato e o paladar. A taça de vinho deve ser mantida pela haste para evitar o aquecimento da bebida com o calor da mão, preservando suas características. A degustação da lagosta evoca uma sensação de prazer culinário. A expressão facial de satisfação demonstra a qualidade superior da lagosta. O ato de provar a lagosta é um momento de apreciação gastronômica. A experiência sensorial da lagosta é completa, desde o aroma até o sabor. A degustação de legumes frescos evoca uma sensação de satisfação e bem-estar. O paladar é estimulado pela variedade de sabores e texturas presentes nos legumes. A expressão facial reflete o prazer e a alegria de saborear alimentos saudáveis e nutritivos. A frescura dos legumes contribui para uma experiência gastronômica mais agradável e gratificante. O ato de provar legumes pode ser uma celebração da natureza e dos sabores autênticos. A satisfação ao provar legumes frescos incentiva hábitos alimentares mais saudáveis e sustentáveis. A degustação de um molho permite avaliar o equilíbrio dos sabores e a qualidade dos ingredientes.
A expressão facial de satisfação indica que o molho atingiu o ponto ideal de sabor e aroma. A prova do molho é uma etapa crucial no processo de criação culinária, garantindo a excelência do prato final. O equilíbrio entre os sabores doce, salgado, ácido e amargo é fundamental para um molho saboroso e harmonioso. A utilização de ingredientes frescos e de alta qualidade contribui para um molho mais saboroso e nutritivo. A degustação de vinho envolve a apreciação sensorial da bebida, desde o aroma até o paladar. A expressão facial de satisfação indica o prazer e a complexidade de sabores percebidos durante a degustação. O processo de degustação inclui a análise visual, olfativa e gustativa do vinho. A qualidade do vinho é avaliada através da complexidade e equilíbrio de seus componentes. A degustação profissional requer conhecimento técnico e experiência para identificar nuances e características específicas. A apreciação do vinho é uma experiência pessoal e subjetiva, influenciada por fatores culturais e individuais. A demonstração ilustra o processo de corte da lagosta em porções menores. O corte da lagosta facilita o consumo e a apresentação do prato. A técnica de corte envolve a separação das pinças e a divisão do corpo em segmentos. A apresentação visual da lagosta cortada influencia a experiência gastronômica. O corte adequado permite um acesso mais fácil à carne da lagosta. O processo de corte transforma a lagosta inteira em porções individuais prontas para servir. A disposição dos legumes no prato pode ser otimizada para apelo visual e equilíbrio nutricional. Legumes de cores variadas criam um prato visualmente atraente e rico em nutrientes. O equilíbrio entre legumes crus e cozidos contribui para uma experiência gastronômica completa. A organização dos legumes pode seguir um padrão geométrico ou uma disposição mais orgânica. A altura e o volume dos legumes podem ser utilizados para criar dimensão e interesse visual. O uso de molhos e ervas frescas complementa a apresentação e o sabor dos legumes. O processo de regar o molho sobre a lagosta garante que cada pedaço seja uniformemente coberto. A cobertura completa do molho realça o sabor e a textura da lagosta. A aplicação cuidadosa do molho evita áreas secas e garante uma experiência gastronômica equilibrada. A técnica correta de regar o molho é essencial para a apresentação visual e o prazer gustativo. Utensílios como conchas ou colheres de molho facilitam a aplicação precisa e controlada. A distribuição uniforme do molho maximiza a absorção de sabor em cada porção da lagosta. O prato final é meticulosamente preparado para a sessão de fotografia. A iluminação é cuidadosamente ajustada para destacar os detalhes e a textura do prato. O fotógrafo ajusta o ângulo e a composição para capturar a melhor imagem. Equipamentos fotográficos profissionais são utilizados para garantir a qualidade da imagem. O objetivo é criar uma imagem apetitosa e convidativa do prato finalizado. A apresentação de uma mesa posta demonstra como o prato pode ser utilizado em ocasiões especiais. A disposição dos elementos na mesa realça a sofisticação e o cuidado no preparo da refeição. A escolha dos acessórios complementa o prato, criando uma experiência visual agradável e convidativa. A apresentação cuidadosa da mesa valoriza o momento da refeição e o convívio entre os participantes. A textura fibrosa da carne de lagosta cozida revela sua estrutura delicada. O cozimento adequado da lagosta resulta em uma carne suculenta e apetitosa. A estrutura muscular da lagosta é composta por fibras que se separam facilmente após o cozimento. A textura da lagosta cozida é um indicador de sua qualidade e frescor. O calor transforma a proteína da lagosta, resultando em sua textura característica. A suculência da lagosta cozida é resultado da retenção de umidade entre as fibras musculares. As cores vibrantes dos legumes salteados indicam frescor e sabor. O frescor dos ingredientes é essencial para uma culinária de alta qualidade.
O sabor autêntico é resultado da combinação de ingredientes frescos e técnicas de preparo adequadas. A apresentação visual dos alimentos influencia a percepção do paladar. Legumes salteados oferecem uma explosão de cores e nutrientes. O detalhe na cor dos legumes demonstra o cuidado na seleção dos ingredientes. Ervas frescas picadas liberam um aroma intenso e característico. O ato de picar as ervas libera óleos essenciais, intensificando o seu perfume. A frescura das ervas é crucial para a intensidade do aroma. Diferentes tipos de ervas oferecem variações sutis e complexas de aroma. O aroma das ervas frescas realça o sabor e a experiência gastronômica. O brilho do molho de ervas finas indica uma emulsão perfeita. A emulsão ocorre quando óleo e água se misturam de forma estável. A estabilidade da emulsão é garantida por um emulsificante. A textura e o brilho do molho são indicadores da qualidade da emulsão. Uma emulsão bem-sucedida resulta em um molho com textura suave e brilho atraente. A cor da casca da lagosta indica o ponto ideal de cozimento. A mudança de cor da casca sinaliza a transformação das proteínas durante o cozimento. O cozimento adequado garante a textura e o sabor ideais da carne da lagosta. A observação cuidadosa da casca é crucial para evitar o cozimento excessivo. O corte preciso da lagosta é essencial para uma apresentação elegante e apetitosa. A técnica de corte adequada realça a beleza natural da lagosta, elevando a experiência gastronômica. Cada corte é uma demonstração de habilidade e cuidado, refletindo o compromisso com a qualidade. A apresentação visual da lagosta é tão importante quanto o seu sabor, complementando a experiência sensorial. Um corte bem executado garante que a lagosta seja apreciada em sua plenitude, tanto visualmente quanto gustativamente. A disposição cuidadosa dos ingredientes realça a apresentação visual do prato. A organização dos ingredientes contribui para a harmonia dos sabores e a experiência gastronômica. Cada ingrediente é selecionado e posicionado para otimizar a estética e o paladar. A apresentação detalhada dos ingredientes eleva a percepção da qualidade e do valor do prato. A fumaça do grelhador indica o calor e o aroma do cozimento. O calor intenso do grelhador é a causa da emissão de fumaça. A composição da fumaça inclui partículas de gordura e outros compostos voláteis. A fumaça contribui para o sabor e aroma característicos dos alimentos grelhados. O controle da fumaça é importante para evitar sabores amargos e garantir uma experiência gastronômica agradável. O som dos legumes salteando indica o processo de cozimento na frigideira. As ondas sonoras representam a transformação dos legumes durante o cozimento. A intensidade do som reflete o nível de calor e a reação dos ingredientes. O som do salteado é uma assinatura auditiva do progresso do cozimento. A análise do som permite inferir o estado de cozimento dos legumes. A visualização do som oferece uma nova perspectiva sobre a arte de cozinhar. A luz destaca a textura complexa da casca da lagosta, revelando detalhes intrincados. A cor vibrante da lagosta é intensificada pela iluminação precisa, criando um apelo visual. O brilho sutil na superfície da lagosta indica frescor e qualidade. A interação da luz com a forma da lagosta cria um jogo de sombras que adiciona profundidade e dimensão. A sombra projetada por um prato cria um efeito visual interessante. A forma e a intensidade da sombra dependem da posição da fonte de luz. A textura do prato influencia a qualidade da sombra projetada. O material do prato afeta a reflexão da luz e, consequentemente, a aparência da sombra. A distância entre o prato e a superfície afeta o tamanho e a nitidez da sombra. A cor do prato influencia a tonalidade da sombra projetada. O preparo de alimentos exige movimentos precisos e coordenados das mãos. A técnica correta das mãos influencia diretamente na qualidade final do prato. A precisão dos movimentos das mãos garante a eficiência no processo de preparo. Cada movimento das mãos
é uma etapa fundamental na criação de um prato saboroso e bem apresentado. A lagosta é o ingrediente principal, destacando sua importância na culinária. A preparação da lagosta requer técnicas culinárias específicas para preservar seu sabor e textura. A qualidade da lagosta influencia diretamente o resultado final do prato. A apresentação da lagosta é um elemento crucial para valorizar o prato. O desfoque no fundo cria uma sensação de profundidade e destaca o objeto em foco. A técnica de desfoque direciona o olhar do espectador para o ponto de interesse. O desfoque de fundo simula a percepção visual humana, imitando a focagem do olho. A intensidade do desfoque pode ser ajustada para controlar o nível de destaque do objeto principal. O desfoque no fundo ajuda a simplificar a cena, eliminando distrações visuais. A aplicação do desfoque é uma ferramenta eficaz para aprimorar a composição visual. A visualização da temperatura do grelhador garante um cozimento perfeito dos alimentos. O controle preciso da temperatura é essencial para atingir o ponto de cozimento ideal. A temperatura ideal do grelhador varia dependendo do tipo de alimento a ser cozido. O uso de um termômetro de grelha garante a medição precisa da temperatura interna dos alimentos. A manutenção da temperatura correta evita o cozimento excessivo ou insuficiente dos alimentos. A tecnologia moderna permite o monitoramento remoto da temperatura do grelhador através de dispositivos móveis. A umidade nos legumes é um indicador-chave de frescor e qualidade. Legumes bem hidratados apresentam uma aparência firme e cores vivas. A perda de umidade pode levar à deterioração e à perda de nutrientes nos legumes. A medição da umidade pode ser feita através de técnicas visuais e táteis. Manter a umidade adequada é essencial para prolongar a vida útil dos legumes. A pressão da faca é crucial para um corte limpo e preciso na lagosta. Um corte inadequado pode danificar a carne e comprometer a apresentação do prato. A técnica correta envolve aplicar pressão uniforme ao longo do corte. A visualização da pressão ajuda a garantir a integridade da carne da lagosta. O detalhe da pressão da faca é essencial para um resultado profissional. A visualização detalhada da textura do pincel garante uma cobertura uniforme ao aplicar a mistura de azeite. A aplicação uniforme de azeite é crucial para garantir o cozimento homogêneo dos alimentos. O uso de um pincel permite um controle preciso da quantidade de azeite aplicada. A textura do pincel contribui para a distribuição eficiente do azeite em superfícies irregulares. A cobertura uniforme com azeite evita pontos secos e queimados durante o processo de cozimento. A rotação da frigideira garante um cozimento uniforme dos legumes. A técnica de rotação distribui o calor de maneira homogênea entre os alimentos. O movimento contínuo evita que os legumes queimem em um único ponto. A rotação da frigideira é uma técnica essencial para um salteado perfeito. O cozimento uniforme resulta em legumes crocantes e saborosos. A inclinação da taça ao servir o vinho promove a oxigenação, liberando seus aromas. A oxigenação adequada do vinho é essencial para realçar suas características gustativas. A inclinação correta da taça maximiza a superfície de contato do vinho com o ar. Servir o vinho com a taça inclinada permite uma melhor apreciação olfativa. A expressão de prazer ao provar um prato demonstra a satisfação do paladar. A degustação revela a apreciação da combinação de sabores e texturas. O prazer gastronômico é uma experiência sensorial completa. A satisfação ao comer reflete a qualidade e o cuidado na preparação do alimento. A organização e a limpeza são fundamentais na preparação de alimentos em uma cozinha. Um ambiente de cozinha bem organizado facilita o fluxo de trabalho e a eficiência na culinária. A higiene rigorosa na cozinha minimiza o risco de contaminação e garante a segurança alimentar. A visão ampla da cozinha durante a preparação permite monitorar e otimizar o processo culinário.